Ei pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Neste tutorial, vou mostrar como decorar um lindo bolo de creme de manteiga com tema de limão. Então, recentemente eu postei o bolo que fiz para o casamento da minha irmã. Bem, na verdade foi para uma das festas posteriores, e tinha tema italiano. Foi decorado com limões e folhas. E todos ficaram loucos por este bolo, e queriam um tutorial. Então aqui está. Agora, essa técnica é meio que entre pintar com buttercream e também o efeito de espátula. Então, há algumas técnicas acontecendo, mas vou demonstrá-las em um bolo branco simples. Para chegar a esta etapa, visite um dos meus outros vídeos no canal. Eu mostro como montar bolos, como aplicar uma segunda camada de creme de manteiga e alisar até a perfeição. E claro, você pode ver tudo isso no meu novo livro Bolos do George II. Então, vamos começar a decorar. Vou começar a decorar. Então, o que eu fiz foi colorir um pouco do meu creme de manteiga de merengue suíço em 2 tons de amarelo para os limões e tenho 2 tons de verde para os galhos e folhas. E deixei o verde mais claro em uma tigela. E o que eu fiz foi colocar o verde mais escuro em um saco de confeitar e cortar uma abertura muito pequena no final, porque quero confeitar os galhos primeiro. Quando você está fazendo um bolo assim, é bom planejar onde você quer a decoração. E eu acho que colocar as decorações menores, como os galhos, primeiro, e então você pode construir em cima dos galhos, se isso faz sentido. Então, a ideia é que eu vou estar colocando as folhas e os limões no topo do bolo. Então, o que eu vou fazer é ir direto com o verde mais escuro e confeitar alguns galhos. Então, apertando de forma constante, vou ir em algumas direções diferentes e em diferentes comprimentos para preencher o topo do bolo com alguns galhos. Então, este saiu um pouco em zigue-zague, mas não estou preocupada porque na verdade você mal vai ver os galhos no final. Se quiser, pode raspar e refazer, mas vou mostrar como cobrir. Então, por enquanto não parece muito, apenas alguns rabiscos verdes num bolo, mas vamos dar vida a ele desenhando limões. Então, como eu disse, tenho 2 tons desse amarelo, um é mais claro e o outro é mais escuro. O mais escuro será adicionado depois para criar uma sombra, mas o que vou fazer é realmente desenhar os limões com o saco de confeitar. Então, o que eu fiz foi cortar o saco de confeitar um pouco maior, porque não preciso que seja tão fino quanto os galhos eram, e é importante notar também que o bolo está frio, porque eu quero que o creme de manteiga se fixe no bolo enquanto estou fazendo isso. Não vou colocar limões em todos os galhos agora. Eu vou apenas colocá-los aleatoriamente e preencher as áreas brancas. Portanto, para confeitar um limão, começo com um formato oval. Vou desenhar na parte superior e na parte inferior e deixar assim. E o que vou fazer é desenhar todos os limões com a tonalidade mais clara antes de prosseguir com a tonalidade mais escura. Faça alguns menores e outros maiores. E mantendo o saco de confeitar bastante plano contra a superfície. Agora, antes de adicionar a sombra, o que eu quero fazer é realmente aplainar o amarelo que acabei de fazer. Então, o que eu tenho é uma espátula angulada, e eu vou apenas usar qualquer borda da espátula para suavizar o que acabei de confeitar. Então, vou começar com o primeiro limão que fiz, que acho que foi este. E como teve tempo para se fixar no bolo frio, tem essa resistência agradável, então você não está retirando o creme de manteiga, você está só tocando a superfície. É uma ação muito leve, apenas passando por cima e... Você também pode mudar a forma se precisar. Dá esse belo efeito pintado. Na verdade, eu gosto bastante quando ainda tem alguma textura e eu posso arrumar as bordas também. Assim, realmente te dá a sensação de ser um artista.
Agora, eu sempre digo que não precisa ser perfeito, mas o que eu quero dizer com isso é que não precisa parecer tão realista. É apenas uma ilustração, então não importa se estão um pouco deformados ou se há um pouco de textura a mais. Contanto que pareçam meio limonados, está bom. Pronto. Quanto mais passo os limões com espátula, mais sinto a resistência do creme de manteiga esfriando no bolo, o que é excelente. Agora posso adicionar sombreamento e mais textura usando o tom mais escuro de amarelo. Então, estou apenas contornando o topo e os lados do limão. Há uma diferença sutil entre os dois tons, mas acredito que isso dá mais profundidade aos limões. Então, continue novamente com a espátula e apenas misture. Adicione mais textura. Até que você esteja satisfeita com isso, realmente. Ok, então como você pode ver, estou construindo as decorações e agora é hora de adicionar as folhas. E para isso vou usar uma espátula menor que é muito mais angulada. E você pode ter visto isso no meu vídeo de pintura com espátula e buttercream. Porém a técnica é similar. Então, o que vou fazer é usar um tapete antiaderente e misturar o tom mais escuro de verde com o tom mais claro de verde. Novamente adicionando profundidade e textura à cor da folha. Depois aplique as folhas no bolo. Então, vou espremer uma boa quantidade do verde escuro. Depois, coloque um pouco do verde claro com a colher. E então, com a minha espátula, posso misturar um pouco. Vou começar a pegar o buttercream e espalhá-lo de um lado para o outro na parte de trás da espátula para obter o formato da minha folha. Uma vez que eu tenha uma boa quantidade assim, agora posso passar para o bolo. Pressione e suba. Lindo. Faça de novo. Talvez algo um pouco menor ao lado. E continue colocando essas folhas nos galhos, para realmente construir o padrão. E então, para terminar, vou apenas adicionar mais algumas folhas bem no topo, como se tivessem caído de um galho mais alto. E então, para terminar, vou apenas adicionar mais algumas folhas bem no topo. E então, para terminar, vou apenas adicionar mais algumas folhas bem no topo. É só um jeito legal de preencher a parte de cima. Ok, acho que está bom e cheio o suficiente. Estou contente por ter refeito a técnica usada no bolo da minha irmã. Você deveria experimentar. É divertido brincar com as texturas do buttercream. Como mencionei, não importa se não for perfeito. Eu escondi o galho ondulado em algum lugar sob uma folha. É curioso que ainda supere suas expectativas. Pode adicionar pequenos limões ou até flores. As possibilidades são ilimitadas. Se tentar, marque-me na sua criação. Adoro ver o que você faz. Se ainda não o fez, inscreva-se no meu canal, curta o vídeo e comente abaixo sugestões de técnicas ou tutoriais que deseja ver. Espero que tenha gostado. Nos vemos em breve. Você